Toda honra, glória, louvor e poder seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz de Deus a todos, meus amados irmãos, amigos. Vamos comentar um pouco aqui da nossa lição de domingo da Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer aqui uma pré-aula abordando o ponto de número 2 da nossa lição, que traz como tema a intercessão pelos Efésios. No ponto 2 da nossa lição, meus amados, nós podemos observar arraigados e fundados em amor. No ponto 2 da nossa lição, o comentarista ele faz a seguinte abordagem. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo e um dos propósitos da oração de Paulo, ok? Paulo foi para que a igreja entendesse, olha só, um exemplo de oração e de ministério missionário. Então Paulo ele é um exemplo de homem que gostava de orar e que exercitava o amor a Deus e ao próximo. Então o ponto de número 2, que traz o tema arraigados e fundados em amor, tem no primeiro item amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atribuído, olha só, é atributo divino, ele é atribuído a Deus. O amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Então, quem não ama, não exercita o amor de Deus, porque Deus é amor. E nós fomos chamados pelo amor de Cristo. Quer dizer, Jesus nos amou quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então, o amor de Deus é que nos resgatou das trevas. Então, quando a Bíblia fala aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor, está dizendo que a pessoa, para dizer que é de Cristo, para uma pessoa ser discípulo de Cristo, para uma pessoa dizer que é cristão de fato e autêntico, ele tem que exercitar de fato o amor de Deus na sua vida. Ele tem que amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então, o amor é a virtude do cristão. O amor é o vínculo da perfeição. Então, a lição de domingo da Escola Bíblica Dominical aborda esse tema, a intercessão pelos Efésios. Paulo fazia contínua oração pela igreja que estava ali em Éfeso, para os cristãos que necessitavam da sua oração, da cobertura da intercessão paulina. Então Paulo era um homem que gostava de orar, que exercitava o seu amor ao próximo, intercedendo pelas vidas que foram alcançadas pelo amor de Deus. Então, quando a Bíblia, em 1 João capítulo 4, versículo 8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor, está nos trazendo uma luz, um entendimento que o real sentido do Evangelho é a prática do amor. E não a ganância, e não o ódio, e não a inveja, e não o sentimento faccioso. Então, o real sentido do Evangelho é o amor. Porque o que é Evangelho? Evangelho são boas novas de salvação. Quando você leva as boas novas de salvação à pessoa que está ali na margem da sociedade, afastada do caminho de Deus, sem Jesus na vida, que está mergulhada no fundo do poço, você está exercitando o amor ao próximo. Quando você leva as boas novas de salvação, quando você leva o Evangelho de Cristo para aquela pessoa. Porque o Evangelho de Cristo é o amor de Deus.
é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se você exercita isto, se você ama ajudar as almas perdidas, levando o evangelho que transforma, levando o evangelho que liberta, levando o evangelho que restaura, você está exercitando o amor ao próximo. Por isso que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, notemos bem, aquele que não ama não conhece a Deus. Ele pode bater no peito e dizer, eu amo a Deus, mas não conhece. Se ele não exercita o amor de Deus, então ele não conhece a Deus e muito menos o ama. Porque quando nós abertamente proferimos e dizemos abertamente que amamos a Deus, isto implica em nós amarmos ao próximo. Isto implica em nós fazermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós o amemos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Aquilo que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. O que eu desejo de bom para mim, eu desejo de bom para o meu próximo. Eu me recordo de uma vez, eu dirigi numa igreja, e eu falava assim para os irmãos, e dizia assim para os irmãos, irmãos, vamos ajudar o departamento social da igreja, mas traga o que tem de melhor para você ofertar, para ajudar o próximo, ajudar as pessoas. Não traga aquilo que não serve, não traga aquilo que você não quer para você, não traga para a igreja. Se você come arroz de primeira, então traz arroz de primeira. Se você não usa sapato furado, não traga sapato furado para a igreja. Se você não gosta de um ferro sem resistência, não traga um ferro sem resistência para a igreja. Não traga aquilo que não serve para você, porque não vai servir para o seu próximo. Porque aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Isto é exercitar o amor ao próximo. É eu querer para o meu próximo aquilo que eu quero para mim. Então, meus amados, isto é o amor de Deus na vida da pessoa. E a lição de domingo nos fala no ponto 2, arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor a Deus, amando o próximo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus já provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter enviado o seu Filho Jesus, ter sacrificado o seu Filho Jesus por nós, que não merecíamos, porque estávamos mortos em nossos pecados e delitos, afastados de Deus. Mas Deus nos amou primeiro, Deus nos escolheu e entregou a maior herança que Deus tinha, o maior patrimônio que Deus tinha, o seu único filho, o seu primogênito. Ele entregou Jesus Cristo por amor de mim e por amor de você. Então, Jesus, a joia rara do céu, Deus entregou para que eu e você hoje pudéssemos salvar outras vidas, para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar deste amor e compartilhá-lo também. Porque isto é o sentido do Evangelho. Você tem o amor de Deus, você agora vai compartilhar deste amor. Você vai apresentar a paz de Cristo para as outras pessoas que não têm paz. Você vai mostrar o amor de Deus para aquelas pessoas que não têm amor na vida. Você vai mostrar o Deus da Bíblia, o Deus da salvação. Você vai exercitar este amor. Então o amor é uma virtude da igreja. Não adianta eu falar em línguas de anjos e de homens e não tiver amor, de nada me adianta. Eu posso profetizar,
eu posso rodopiar, eu posso sair correndo, cheio do poder de Deus, eu posso ficar, como muitos dizem aí, no manto, mas se eu não tiver amor, de nada disso me adianta. De nada disso me adianta, porque eu sou apenas um metal que soa e um símbolo que tine. Só zoada, só barulho, porque o amor de Deus não está dentro de mim. Eu estou expressando algo vazio, algo sem sentido. Então, por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, disse: ainda que eu fale as línguas dos anjos e dos homens, mas se eu não tiver amor, de nada disso me serve, de nada disso me adianta, porque o amor é o vínculo da perfeição. Quer ser perfeito? Mostre o amor de Deus na tua vida. Quer ser perfeito, quer se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo? Jesus já tinha advertido os seus discípulos anteriormente. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E lamentavelmente, hoje em dia, nós estamos vendo uma guerra de facções nas igrejas, divisões. Nós estamos vendo pastor falar mal de outro pastor, igreja falar mal de outra igreja. E isso não é sadio, isto não é evangelho. Pessoas perdendo tempo em estar difamando o outro, olhando para o argueiro no olho do irmão sem ver a trave que está dentro do seu próprio olho. Isto, lamentavelmente, irmãos, são sinais que antecedem a volta de Jesus, o esfriamento do amor. Esta bagunça de evangelho gospel, este evangelho light, este evangelho diet, este evangelho fraco, este evangelho sem poder que está sendo pregado aí no mundo, não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo só tem ênfase e só tem poder quando ele é manifestado com o amor. O amor de Deus transforma vidas. O amor de Deus faz as coisas acontecerem, porque o amor é a virtude do cristão e é um dos grandes frutos do Espírito. Então, irmãos, quando a lição do ponto 2 e no versículo e no item de número 1 fala o amor é a virtude do cristão, está querendo nos dizer que nós temos um sinal, e o sinal de que nós somos verdadeiros crentes não é o poder pentecostal. Nós não somos conhecidos pelos nossos dons, pelos nossos talentos. Nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. E o crente, a Igreja de Cristo, ela é conhecida pelos frutos que ela produz, pelo amor que ela vive, pelo amor que ela compartilha. Glórias a Deus por isso, porque dentro dela está o amor de Deus, está esta virtude maravilhosa, este fruto do Espírito que todo crente tem que ter. Se não tem, tem que procurar. Se não tem, tem que orar. Tem que pedir para Deus e tem que exercitar este fruto maravilhoso que é o amor de Deus nas nossas vidas, produzido pelo Espírito Santo. Quando o crente tem o amor de Deus produzido pelo Espírito Santo dentro dele, ele passa a amar ao próximo, ele passa não a odiar as pessoas, mas ele passa a amar. E o amor tudo supera, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não arde em ódio, em vingança e nem em ciúmes, porque este é o verdadeiro amor produzido pelo Espírito Santo. No item de número 2, do ponto 2, que nos fala sobre arraigados e fundados em amor, o item 2 diz, arraigados e fundados em amor. Primeiro item, amor, a virtude cristã. E o segundo item do segundo ponto, arraigados e fundados em amor. Após o apóstolo Paulo, meus amados,
rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo em cada crente, o apóstolo agora ele clama para que a igreja possa também compreender e praticar este amor. Uma vez nós orando, intercedendo e clamando para que o Espírito Santo habite de fato nas nossas vidas, o Espírito habitando na vida dos crentes, dentro de cada crente, e o crente dando lugar, o amor vai operar. Porque nós vamos estar arraigados pelo amor de Cristo, fundados em amor, porque dentro de nós habita o Espírito Santo. E a gente dando lugar para o Espírito Santo nos ensinar, operar dentro de nós o amor de Deus, nós vamos ser uma igreja arraigada e fundada em amor. Então, meus amados, Paulo ele orava por isto. E nós devemos orar por isto. Em vez de estarmos combatendo irmãos, combatendo igrejas, combatendo contra outros pastores, vamos falar do amor de Cristo. Porque quando a igreja ela deixa de olhar para Cristo e de praticar o amor, aí nós vemos o caos que está acontecendo nestes últimos minutos que antecedem a volta de Cristo. Porque nós estamos vivendo a última hora. Jesus está voltando. Muitos estão se esfriando, estão perdendo o primeiro amor. Já perderam a sua chamada. Já perderam aquele amor que norteava as suas vidas. Não são mais nem sombra daqueles crentes que eram no passado. São crentes nominais. São pessoas sem amor, pessoas sem Deus na vida. Quantos não pregavam o Evangelho e hoje não pregam mais? Quantos não eram cheios da graça de Deus e hoje estão afastados do caminho do Senhor? Quantos não eram usados tremendamente na mão de Deus como missionários, como testemunhas vivas do Evangelho e hoje não são nem sombra daquilo que eles eram no passado? Perderam o primeiro amor. Se esfriaram, não estão mais fundados no amor de Cristo. E o apóstolo Paulo orava para que Deus não deixasse o amor de Cristo se esfriar na vida dos crentes. E nós devemos continuar orando uns pelos outros, levando as cargas uns dos outros, ajudando uns aos outros nas suas fraquezas. Isto é o papel da igreja. Isto é o papel de cada um de nós, nós que somos igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo, deve orar pelo seu irmão, você deve orar pelo seu pastor, você deve orar pelos irmãos, igreja de modo geral, pelas autoridades constituídas por Deus. Devemos orar por Israel, por Jerusalém, pelas nações, pelos governantes. Este é o papel do intercessor. Orar uns pelos outros. A coisa está ruim, vamos orar. Não está dando certo, vamos orar. Estou no crisol, vamos orar. Estou passando luta e tribulação, vamos orar. Porque a oração é a chave da vitória. A oração move montanhas. A oração faz as coisas acontecerem. Quando o crente ora, Deus lá no céu ouve. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No próprio texto que nós lemos de Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus pode te dar muito mais daquilo que você tem pedido a Ele. Deus pode te dar muito mais daquilo que você tem imaginado. Deus é poderoso para fazer muito mais. E Ele quer te abençoar. Ele está ouvindo a tua oração neste momento e Ele quer te entregar a vitória. Confie no Senhor.
Acredite em Deus. Se a prova está grande, glorifique o nome do Senhor, porque essa prova vai passar, esta prova vai cessar e você vai cantar o hino da vitória. Deus está te moldando, Deus está, aleluia, te aperfeiçoando. Ele quer que você ore um pouco mais, porque a resposta está vindo. Deus sempre vai responder a um crente que ora. Talvez a resposta da tua oração possa ser neste momento, espere um pouco mais. Talvez a resposta da tua oração agora possa ser um sim, como também pode ser um não para aquilo que você está pedindo, mas Deus sempre vai responder a tua oração, porque Ele sabe daquilo que é bom para nós. Ele nos conhece, Ele nos esquadrinha, Ele conhece o nosso profundo e o escondido. Ele sabe todas as nossas entranhas. Ele sabe aquilo que nós estamos pensando, imaginando neste momento. Ele sabe da tua vida. Ele sabe da tua casa. Deus tudo sabe. Deus tudo conhece. Mas Ele quer que o povo dele ore. Ele quer que o seu povo lhe comunique. Fale com Ele como nós falamos com o nosso Pai, como nós falamos com a nossa mãe. Deus quer que você fale com o Papai do céu, como você fala com o seu Pai terreno. Quando você pede para o seu Pai terreno, Deus quer que você peça para Ele também. O nosso Pai celestial não está com os ouvidos agravados para não ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Deus está pronto para nos ouvir e nos abençoar em um nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra nesta noite. Tome posse da tua vitória nesta noite. Saiba que Deus conhece tudo e Ele sabe tudo o que você precisa neste momento. Glórias a Deus por isso. Bendito seja o santo nome do Senhor. No terceiro item da nossa lição, e vou finalizar, nos fala a intensidade do amor de Cristo no ponto 2. Consciente, meus amados, de que somente o Espírito pode fazer-nos entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Isso nós podemos observar aqui no capítulo 3, versículo 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e assim conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de todo poder, de toda a plenitude de Deus. Olha que maravilha! Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Glorificado seja o Senhor. Deus quer fazer você compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do seu amor. Deus quer lhe levar a entender o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que você seja cheio da plenitude de Deus na sua vida. Oh, glórias a Deus! Este é o objetivo da nossa lição. Ela vai nos fazer entender a eficácia da oração, no fortalecimento, na restauração, no crescimento espiritual da igreja. A lição vai nos fazer refletir, meus amados, acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo e do poder do Espírito mediante a oração dele. Vai nos destacar a necessidade da igreja estar arraigada e fundada, praticando o amor de Deus diariamente. E vai nos fazer conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Bendito seja o santo nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar, meu amado, aí onde você estiver. Você que está ouvindo, você que ainda vai ouvir esta live, eu quero te dizer em um nome do Senhor Jesus,
Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Deus tudo conhece, Ele sabe aquilo que você precisa. Deus tudo sabe, tudo conhece. Os seus olhos estão contemplando os justos e os injustos. Os seus olhos estão sobre a sua vida nesta noite, sobre a sua casa. Receba isto em nome do Senhor Jesus e seja abençoado por Deus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor para sempre. Meus amados, um forte abraço. Leia a lição de domingo, que traz como tema a intercessão pelos Efésios. Pratique uma vida de oração, para que você seja cheio do poder de Deus. Uma boa noite, na paz de Cristo. Amém, amém e graças a Deus.